Oi gente, tudo bem? Chegamos naquele momento trágico, naquele momento triste, naquele momento polêmico, onde eu conto pra vocês quais foram as minhas piores leituras do ano de 2016. Só pra lembrar que os livros não estão em ordem de preferência, não tá do que eu gostei mais pro que eu gostei menos, ou vice-versa, e também não tá na ordem de leitura, porque eu já não sei qual foi que eu li antes ou depois, então eles estão em ordem aleatórias, tá? Não tem nenhuma ordem pensada, nenhuma ordem planejada, tá? Aleatório mesmo. Sinto que eu já vou começar essa lista causando um pouco de discórdia, talvez um pouco não, talvez muita discórdia, porque eu sei que esse livro que eu não gostei tem muitos fãs por aí. Se você conhece uma autora chamada Cassandra Clare, provavelmente você conhece as séries literárias dela. Uma delas se chama Os Instrumentos Mortais e a outra se chama As Peças Infernais. Esse ano saiu uma terceira série chamada Os Artifícios das Trevas e o primeiro livro era Dama da Meia-Noite, e é ele que está aqui na nossa lista. Sinceramente, eu abri meu coração pra esse livro, mas infelizmente esse aqui não me desceu de jeito nenhum. Olha a grossura desse livro. A gente já sabe que a Cassandra se empolga um pouco, talvez muito, na hora de escrever, então ela sempre faz livros muito grossos, ela sempre faz séries muito longas, mas esse aqui, olha, foi assim o ápice. É tudo muito devagar, ela tem essa característica na forma de escrita dela que às vezes funciona, mas às vezes dá bem errado, como foi o caso, na minha opinião, desse livro aqui, Dama da Meia-Noite. Existem partes muito longas, muito detalhadas, muito descritivas, e são coisas assim que às vezes a gente até tinha visto lá atrás, não nas outras séries, mas até mesmo no mesmo livro, coisas que se repetem, coisas que se explicam demais, então isso deixou a carga do livro muito pesada, e a história em si não me despertou tanta atenção como eu gostaria, mas eu acho que isso foi mais pela forma como foi escrito mesmo. Outra leitura que eu não curti muito foi Uma Constelação de Fenômenos Vitais, e o motivo é basicamente parecido com o caso do Dama da Meia-Noite, porque a gente tem páginas e páginas de nada, de coisas vazias, então aqui você consegue passar uma página, pular pra próxima e continuar a leitura normalmente, porque aquela página que você pulou não vai fazer diferença na sua vida. Nesse livro a gente vê um cenário de guerra lá na Chechênia, então a gente tem uma cultura diferente, a gente tem uma situação assim bem crítica, né, que são as guerras, mas a gente vê isso descrito no livro sem grandes explicações. Quando a gente precisa de explicações, elas não existem, porque algumas referências, algumas coisas importantes, citações que não são tão atuais, que não são tão entendidas por nós que estamos fora dessa guerra, acabam se perdendo. A gente não tem ali uma explicação, não tem uma nota de rodapé, nada disso, então a história fica vaga, fica vazia, porque a gente não consegue entender muito do que está acontecendo em algumas partes, e ela também fica longa, arrastada, demorada e chata. Uma das piores leituras do meu ano foi Como Ser Solteira, não pela história em si, porque eu acredito que esse livro poderia ser muito útil e muito interessante, mas ele simplesmente caiu nos grandes clichês e ele foi até um pouco desrespeitoso com as mulheres e com as culturas pelo mundo, então esse livro, assim, me desagradou. Em Como Ser Solteira, a gente vê uma mulher de 38 anos que, depois de reparar um certo padrão entre as suas amigas e ela mesma, decidiu viajar pelo mundo para conhecer as culturas e ver como que as mulheres solteiras se comportavam, como elas pensavam, como elas agiam e etc. Só que isso daí acabou ficando assim um pouco pesado, porque por cada lugar que ela passava, ela acabava deixando a impressão dela, e às vezes, mesmo que ela tivesse curtido bastante aquele lugar, eu sentia como se fosse uma coisa assim, sabe, enfeitada demais. Não enfeitada no sentido glamouroso, mas uma coisa que ela pegasse assim, os clichês daquele lugar e jogasse nas páginas do livro. Magônia é um livro que está nessa lista simplesmente porque ele é chato de verdade. Esse é um livro de fantasia, que geralmente é um gênero que eu curto bastante, mas a gente não encontra aquelas grandes emoções, aquelas grandes reviravoltas, aquelas coisas assim que geralmente você encontra nesse gênero. Ele até tem alguns aspectos que te prendem, que te fazem querer entender o que está acontecendo, mas quando você fica com essa vontade de saber um pouco mais, você acaba se perdendo no meio das coisas sem noção e repetitivas e chatas do livro. Eu achei realmente essa história chata, a escrita é chata e não teve nada assim que me chamou tanta atenção. Naomi L, A Lista do Não Beijo, foi
uma decepção pra mim, porque eu gosto muito do David Levitan, mas esse aqui não conseguiu me convencer. A gente tem uma linguagem jovem, uma linguagem bem modernosa na escrita desse livro, mas tem muitos problemas aqui que me fizeram ficar meio assim com essa leitura. Primeira delas é que a gente tem uma protagonista que é chata pra cacete, que é a Naomi, e velho, eu não consegui aturar essa menina de jeito nenhum. Eu não curti muito a história, na minha opinião ficou tudo muito jogado, muito sem propósito, as coisas não ficaram assim ligadas, não, sabe, não tinha esse elo entre uma coisa e outra, então acho que ficou muito feito nas coxas de qualquer jeito e saiu isso daí. Silêncio também foi uma das minhas piores leituras do ano, foi um livro que assim até me traumatizou um pouco, porque quando eu olho pra ele, eu só penso em tempo desperdiçado praticamente. Esse foi um livro que me deixou curiosa pela sinopse, porque a gente vê uma história de um povoado que é todo surdo, então as pessoas se comunicam entre si, mas elas não conseguem escutar nada, então é tudo bem modificado, eles moram no alto de uma colina e todos os recursos deles vêm através de um sistema de cabos que o povo lá embaixo da colina, embaixo do morro, da montanha, manda pra eles. Então isso realmente me chamou a atenção, porque eu queria saber por que que eles eram surdos, por que que esses mantimentos vinham lá de baixo, por que que eles tinham que trabalhar tanto, por que agora, além de surdos, eles estavam ficando cegos. Então era muita coisa interessante, mas que não funcionou de jeito nenhum, porque primeiro, como eles eram surdos, a linguagem era toda feita por sinais, por gestos corporais, então isso ficou muito arrastado, porque não teve um jeito claro. Então no meio das ações, no meio de um parágrafo, simplesmente tinha uma frase que alguém estava comunicando por sinais para outra pessoa, então isso ficou bem embolado, muito lento, muito arrastado, e eu não consigo gostar muito quando eu preciso de muito tempo para ler do livro. Eu gosto daqueles livros que me prendem do começo ao fim, que eu consigo ler de uma vezada só, e quando o livro fica me prendendo demais, fica demorando muito, que eu não consigo prestar muita atenção, ele já cai muito no meu conceito. E por último, temos aqui na nossa lista O Primeiro Último Beijo, que é uma história muito bonitinha, uma história muito fofa, mas que infelizmente não funciona. Mais uma vez a gente tem uma personagem principal que é um saco, que é a Molly. Ela é uma personagem totalmente egoísta, totalmente confusa com as coisas, ela acaba interferindo muito na vida das pessoas porque elas mesmas não sabem o que ela quer da vida, então isso deixa o livro todo muito louco, cheio de reviravoltas, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. A dinâmica também não funciona muito bem porque ele vai intercalando entre fatos do presente e fatos do passado, então muitas vezes você tá falando com uma Molly mais velha e às vezes ela tá lá na adolescência, quando ela conheceu o namorado dela, então as coisas se misturam demais e não tem uma ligação muito forte, sabe? Então, gente, essas são algumas das minhas leituras do ano. Infelizmente, essas são as mais desagradáveis, aquelas que eu não curti muito, mas é claro que a gente teve muitas outras leituras agradáveis, inclusive tivemos mais leituras agradáveis do que leituras desagradáveis, então, né, eu acho que tá tudo bem, saímos no lucro ainda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para receber todos os vídeos novos. E por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!